Fala pessoal, me chamo Daniel. Para entender a filosofia medieval, a gente precisa primeiro encarar o grande dilema daquela época, como conciliar a fé religiosa com a razão humana. Essa relação não foi tratada da mesma forma ao longo dos séculos. Ela mudou bastante entre os dois grandes períodos da filosofia medieval, a patrística e a escolástica. Na patrística, que vai até por volta do século VIII, o principal nome foi Santo Agostinho. Para ele, fé e razão não se opõem, mas caminham juntos. Agostinho tem uma frase famosa em latim que resume tudo: Cred ut id legas, intelig ut credas, que significa: creio para compreender e compreendo para crer. Na visão dele, a fé vem primeiro, iluminando a mente, mas a razão é essencial para aprofundar e entender aquilo que se crê. Já na escolástica, a partir do século XII, quem revoluciona essa discussão é São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino faz uma distinção muito clara. Existem as verdades da razão, que a gente alcança pela observação da natureza e pela lógica. E existem as verdades da fé, que dependem da revelação divina. O ponto central do pensamento tomista é que fé e razão jamais entrarão na contradição, pois ambas vêm da mesma fonte, Deus. A razão é autônoma em seu campo, mas complementa perfeitamente os mistérios da fé. A patrística foi um período da filosofia cristã entre os séculos II e VIII, marcado pelo trabalho dos chamados padres da Igreja. Seu principal objetivo era organizar e explicar os ensinamentos do cristianismo, formando a base da doutrina cristã. Além disso, os pensadores patrísticos defenderam a fé contra as críticas e os argumentos dos filósofos pagãos, utilizando ideias da filosofia grega, principalmente de Platão, para mostrar que a razão e a fé podiam caminhar juntas. Entre os principais representantes da patrística, destaca-se Santo Agostinho. O neoplatonismo foi uma das correntes filosóficas que influenciou bastante os primeiros pensadores cristãos, principalmente durante a patrística, período em que os padres da igreja buscavam explicar e defender a fé cristã. Essa filosofia, influenciada nas ideias de Platão, dizia que existia uma realidade espiritual mais importante do que a realidade material. Para os cristãos da época, essa ideia ajudava a explicar melhor a existência de Deus. Santo Agostinho foi um dos maiores representantes dessa influência. Ele aproveitou algumas ideias do neoplatonismo, mas adaptou tudo ao cristianismo. Para ele, Deus era o ser supremo e a verdadeira fonte de todo o bem e a verdade. Assim, a filosofia servia como um apoio para compreender melhor a fé, mas não substituiu os ensinamentos dos cristãos. A teoria da iluminação foi criada por Santo Agostinho para explicar como o ser humano consegue conhecer a verdade. Segundo ele, apenas os nossos sentidos e nossa razão não são suficientes para alcançar o conhecimento verdadeiro. É Deus quem ilumina a mente humana, permitindo que a pessoa compreenda aquilo que é realmente verdadeiro. Isso não significa que Deus entrega todas as respostas prontas, mas que ele dá ao ser humano a capacidade de reconhecer a verdade. Assim como a luz do sol permite enxergar os objetos, a luz que Deus permite que a nossa mente entenda as verdades mais importantes, principalmente aquelas relacionadas à fé, à justiça e ao bem. Essa teoria foi muito importante para a filosofia medieval, porque mostrava que a fé e a razão podem caminhar juntas, já que ambas ajudam o ser humano a buscar e compreender a verdade. Agora eu vou falar um pouco sobre o tema a escolástica, a lógica tomista a serviço da fé. Então, o que foi a escolástica? Foi o principal movimento filosófico e teológico da Idade Média, desenvolvido principalmente entre os séculos XI e XIV. E seu principal objetivo era conciliar a razão com a fé cristã, mostrando que o conhecimento filosófico poderia ajudar a compreender e defender as verdades reveladas pela religião. Os escolásticos acreditavam que a filosofia não era uma ameaça ao cristianismo, mas sim uma ferramenta para explicar racionalmente os seus ensinamentos. E o maior representante da escolástica foi Tomás de Aquino, que usou a filosofia de Aristóteles como base para construir um sistema filosófico teológico sólido. E, a partir das redescobertas das obras aristotélicas, preservadas e traduzidas por estudiosos árabes, Tomás incorporou conceitos como substância, ato e potência, 4 causas e lógica formal ao pensamento cristão. Essa integração permitiu desenvolver uma explicação racional sobre Deus, a criação, a natureza humana e a moral cristã. A chamada lógica tomista consiste justamente na utilização da razão para compreender e defender a fé. Para Tomás de Aquino, fé e razão não são inimigas, mas sim duas formas de chegar à verdade. A razão permite conhecer as verdades naturais, aquelas que podem ser descobertas pela observação e pelo raciocínio,
enquanto a fé revela as verdades sobrenaturais, que dependem da revelação divina. Assim, uma complementa a outra e ambas têm origem em Deus. Outro aspecto importante do pensamento tomista é o uso da lógica aristotélica, especialmente do silogismo, para organizar argumentos e demonstrar racionalmente os ensinamentos cristãos. Tomás utilizou esse método para formular as famosas provas da existência de Deus e mostrar que a fé possui fundamentos racionais. Para ele, embora a razão não consiga compreender todos os mistérios divinos, ela é capaz de preparar o ser humano para a fé e demonstrar que acreditar não é contrário ao pensamento lógico. Além disso, Tomás defendia Deus é ato puro, conceito inspirado em Aristóteles. Isso significa que Deus é perfeito, eterno e imutável, sem qualquer possibilidade de mudança ou imperfeição. E essa ideia fortaleceu a explicação filosófica da natureza divina e tornou-se um dos pilares da teologia medieval. Dessa forma, a escolástica representou uma grande tentativa de unir filosofia e religião. Em vez de separar fé e razão, Tomás de Aquino mostrou que ambas trabalham juntas na busca da verdade. E seu pensamento influenciou profundamente a filosofia ocidental, a teologia cristã e o desenvolvimento das universidades medievais, permanecendo importante até os dias atuais. Agora eu vou comentar também sobre as divisões da natureza em Escoto Erígena. Então, João Escoto Erígena foi um dos principais filósofos do início da Idade Média e sofreu forte influência do neoplatonismo. Seu objetivo era explicar toda a realidade a partir da relação entre Deus e a criação. Para isso, desenvolveu uma teoria conhecida como as 4 divisões da natureza, que descreve como tudo tem origem em Deus e retorna a Ele. A segunda é a natureza que é criada e cria, formada pelas ideias divinas ou causas primordiais. Essas ideias existem na mente de Deus, foram criadas por Ele e servem de modelo para todas as coisas criadas no universo. Elas participam do processo da criação porque dão origem aos seres existentes. A terceira divisão é a natureza que é criada e não cria, representada pelo mundo material e por todos os seres vivos. Esses seres recebem a sua existência de Deus, mas não possuem o poder de criar novas naturezas. Eles apenas existem de acordo com as leis estabelecidas pelo Criador. E por fim, a natureza que não cria e nem é criada, que também é Deus, mas agora entendido como o destino final de toda a criação. Para Escoto Erígena, tudo que existe parte de Deus e, ao final, retorna a Ele, completando um ciclo de origem e retorno. Essa teoria mostra que toda a realidade está ligada a Deus. O universo não é independente do Criador, muito pelo contrário. Toda a criação é uma manifestação da ação divina e caminha em direção ao seu retorno a Deus. Essa visão ficou conhecida como um movimento de saída, processão e retorno, reintegração da criação. Embora Escoto Erígena e Tomás de Aquino pertençam à filosofia medieval, seus pensamentos apresentam diferenças muito importantes. Escoto Erígena desenvolveu uma visão mais influenciada pelo neoplatonismo, enfatizando a origem e o retorno de todas as coisas a Deus. Já Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, concentrou-se em demonstrar, por meio da lógica e da razão, que a fé cristã é compatível com o pensamento filosófico. Ambos, porém, contribuíram para fortalecer a união entre filosofia e teologia durante a Idade Média. Agora que a gente já entende a relação entre fé e razão, vem a pergunta: como os pensadores medievais estudavam e produziam conhecimento na prática? Com o nascimento das universidades medievais, a partir do século XII, surgiram 2 procedimentos centrais do método escolástico, a lectio e a disputatio. A lectio, ou leitura, era a primeira fase. O mestre lia um texto sagrado ou uma obra das autoritates, que eram as grandes autoridades filosóficas como Aristóteles. Durante a leitura, o professor fazia comentários gramaticais, históricos e doutrinários para garantir a correta interpretação da obra. Mas o ápice do pensamento crítico medieval acontecia durante a disputatio, o debate acadêmico. E não era um debate informal, ele tinha uma estrutura lógica muito rigorosa. Primeiro, o mestre apresentava uma pergunta central, que era a questio. Em seguida, os alunos e mestres levantavam todas as objeções possíveis à tese. Depois, o mestre apresentava a sua solução lógica. E, por fim, rebatia ponto por ponto cada uma das objeções iniciais.
A Lectio e a Disputatio mostram que as universidades medievais eram ambientes de intenso rigor intelectual, criado para harmonizar opiniões divergentes e buscar a verdade por meio do debate estruturado. Agora eu vou falar sobre a recepção do aristotelismo na escolástica por meio dos comentadores árabes, Avicena e Averroes. Durante a Idade Média, a filosofia de Aristóteles não era amplamente conhecida na Europa Ocidental. Após a queda do Império Romano do Ocidente, muitas de suas obras deixaram de circular em latim e ficaram praticamente inacessíveis aos estudiosos europeus. Enquanto isso, no mundo islâmico, os textos aristotélicos foram preservados, traduzidos do grego para o árabe e estudados profundamente por esses filósofos e cientistas. Esse processo foi essencial para que o pensamento de Aristóteles sobrevivesse e séculos depois retornasse ao Ocidente. Entre os principais responsáveis por essa preservação e interpretação, destaca-se Avicena, também conhecido como Ibn Sina, e Averroes ou Ibn Rushd. Ambos exerceram enorme influência sobre a filosofia medieval e contribuíram diretamente para o desenvolvimento da escolástica, corrente filosófica que buscava conciliar a razão filosófica com a fé cristã. De acordo com o artigo A Recepção da Classificação Aristotélica das Ciências por Ibn Sina, ou Avicena, publicado pelo pesquisador Andrei Pedro Vani na revista Ciência Instituto, Avicena foi muito mais do que simples transmissor das ideias de Aristóteles. O autor demonstra que Ibn Sina reinterpretou e reorganizou a classificação aristotélica das ciências, adaptando-a ao contexto filosófico de sua época e desenvolvendo conceitos próximos. Isso mostra que ele não apenas preservou o pensamento aristotélico, mas também contribuiu para o seu aperfeiçoamento e para sua permanência na tradição filosófica medieval. Avicena viveu entre os anos 980 e 1037 na região da Pérsia. Além de filósofo, foi médico, matemático, astrônomo e cientista, sendo considerado um dos maiores intelectuais do mundo islâmico. Ao estudar Aristóteles, procurou organizar e aprofundar suas ideias, incorporando também elementos do neoplatonismo. Para Avicena, a razão humana possui grande capacidade de compreender a realidade e alcançar diversas verdades sobre o mundo. Entretanto, Deus permite como ser necessário a causa primeira de toda a existência e o fundamento de tudo o que existe. Suas obras tornaram-se referência nas universidades medievais e exerceram influência tanto sobre filósofos muçulmanos quanto sobre pensamentos cristãos. Já Averroes viveu entre 1126 e 1198 na cidade de Córdoba, localizada na atual Espanha. Filósofo, médico e jurista, tornou-se conhecido como O Comentador, título que recebeu devido à profundidade e à qualidade de seus comentários sobre as obras de Aristóteles. Seu principal objetivo era recuperar o pensamento aristotélico em sua forma mais fiel possível, evitando interpretações que modificassem as ideias do filósofo grego. Averroes defendia que a filosofia e a razão eram instrumentos legítimos para compreender a verdade e que o uso da razão não deveria ser visto como uma ameaça à religião. A partir do século VII, diversas obras de Aristóteles, juntamente com os comentários produzidos por Avicena e Averroes, foram traduzidas do árabe para o latim, principalmente em centros intelectuais como Toledo, na Espanha. Essas traduções marcaram um dos momentos mais importantes da história da filosofia medieval, pois permitiram que o conhecimento aristotélico voltasse a circular nas universidades europeias. Foi graças a esse trabalho que sua tradução e interpretação, realizada pelos filósofos árabes, que os estudiosos cristãos puderam conhecer grande parte da obra de Aristóteles. Esse contato transformou profundamente a escolástica. Antes da chegada dessas obras, muitos pensadores cristãos baseavam-se principalmente na filosofia de Platão e de Santo Agostinho. Com a redescoberta de Aristóteles, surgiram novas formas de estudar lógica, metafísica, ética e ciências naturais, tornando a filosofia medieval mais sistemática e racional. Entre os filósofos escolásticos, destaca-se São Tomás de Aquino. Embora nem sempre concordasse com todas as interpretações de Avicena e Averroes, Tomás utilizou muitos conceitos aristotélicos transmitidos por eles para construir sua própria filosofia. Seu grande objetivo foi demonstrar que fé e razão não são contraditórias. Segundo Tomás de Aquino, a razão é capaz de
conduzir o ser humano ao conhecimento de diversas verdades, inclusive a demonstração da existência de Deus. Entretanto, alguns mistérios da fé, como a Trindade e a Encarnação, somente podem ser conhecidos por meio da revelação divina. A influência de Avicena e Averroes ultrapassou a filosofia medieval. Seus estudos contribuíram para o desenvolvimento da lógica, da medicina, da metafísica e de diversas outras áreas do conhecimento. Além disso, demonstram a importância do diálogo entre diferentes culturas, já que filósofos do mundo islâmico desempenharam um papel essencial na preservação e na transmissão do conhecimento clássico para o ocidente cristão. Assim, a recepção do aristotelismo na escolástica somente foi possível graças ao trabalho realizado pelos comentadores árabes, ao preservarem, traduzirem, interpretarem e desenvolverem as obras de Aristóteles. Avicena e Averroes garantiram que esse patrimônio filosófico chegasse às universidades europeias e influenciasse profundamente pensadores como São Tomás de Aquino. Dessa forma, a escolástica consolidou-se como uma das mais importantes correntes filosóficas da Idade Média, fundamentando-se no diálogo entre a fé cristã e a razão filosófica. Diálogo esse que só foi possível graças à contribuição decisiva desses grandes filósofos do mundo islâmico.